Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que são os códigos e o que são as posições. Então vamos lá. Aqui os códigos a gente pode perceber que são essas bolinhas coloridas aqui no canto da tela, que são como exemplo os movimentos, as aparências, os sons, eventos, controle, operadores, variáveis, meus blocos e sensores. São todos esses os blocos que a gente usa e códigos que contém em cada um deles. E são bem legais, e a gente aqui embaixo também tem vários mais deles. E é bem importante a gente conhecer cada um deles para a gente, na hora do nosso jogo, a gente não ficar perdido. Mas hoje eu não quero falar muito sobre cada um deles, o que cada um deles oferece. Eu vou focar mais em movimentos, que compõem alguns dos nossos códigos e compõem algumas posições. Os códigos em geral a gente pode ver aqui em vá para, e aqui mostra a posição do nosso personagem, que no caso é a bola de basquete, que eu já criei aqui para a gente mostrar. E vocês podem perceber que ele está aqui nessa posição que é x igual a 6 e y igual a menos 36, que é a posição em que a nossa bola se encontra. E aqui, ó, se a gente apertar, ele não sai do lugar, porque é a posição que ele está indo para a posição que ele já está. Então não tem como ele mudar. Então se a gente clicar aqui em x, 12 e y, 97, vou colocar um termo aleatório. A gente clicar, ele está indo para a posição que eu coloquei. Ou seja, x igual a 12 e y igual a 97. Se eu colocar x igual a 8 e y igual a menos 43, ele vai para lá também. Em resumo, os códigos são isso, se a gente colocar a posição nisso, mas os códigos em geral a gente pode colocar como isso também. Se a gente vier aqui, ó, adicione a x e adicione a y, a gente pode perceber que ele vai adicionar tanto a x como a y. Ele não vai direto, ele vai levar um tempo ou um intervalo, se a gente quiser colocar um intervalo. E aqui, ó, voltando agora para o nosso cenário, que eu selecionei 3 cenários aqui bem importantes, que no caso é o XY Grid, que é esse aqui, que a gente já está usando, o XY Grid 20, que vai aumentar 20 px, e o XY Grid 30 px, que vai aumentar mais 10 px aqui. No caso, o px é a quantidade de zoom que está dando na nossa grid, que é a nossa grade em inglês, e aqui ele deu 20 e aqui ele deu 30. Mas a gente vai usar mais o XY Grid normal, que vai explicar as posições X e Y, que são as bases para a gente. No caso aqui, ó, X igual a 0 e Y igual a 0. São uma informação simples, mas que se a gente colocar, por exemplo, vocês vão ver que ele vai para onde? Ele vai para o meio, que é uma posição neutra, onde a gente vai estar colocando o x igual a 0 e y igual a 0, que é onde ele vai para o meio da nossa tela. E é bem importante a gente colocar isso, porque seria bem legal na hora do nosso personagem ele não ficar flutuando ou ficar em uma posição meio aleatória. A gente colocar ele no 0. E aqui no canto da tela a gente pode perceber outras posições, que, por exemplo, também tem a x igual a menos 240 igual a 0 e y igual a 0. Que seria o nosso ator, no caso a bola de basquete, e tudo para a direita, no caso lá na parede da esquerda. E aqui a gente colocaria menos 240 no nosso x, e no nosso y a gente deixaria o 0. E quando a gente clicasse, ele ia tudo para a nossa esquerda, no caso na parede da esquerda, que era o limite do nosso bloco do cenário. E se a gente colocasse só 240, para onde ele iria? Para a parede da direita, ou seja, no limite da parede da direita. E agora a gente tem também o x igual a 0, agora quem vai ser o 0 vai ser o x, não vai ser mais o y, e o y a gente vai colocar menos 180. Para onde ele vai? Para baixo, no limite, aqui, só que desse lado de baixo aqui. E se a gente colocasse 180, ele ia para cima. Por enquanto é isso. Mas eu queria mostrar mais algumas coisas para vocês que seria importante, porque como a gente está sabendo que o nosso x é a posição da direita para a esquerda e o nosso y é de cima para baixo,
E se a gente adicionasse? Adicione menos 10 a x, ele ia para onde? Para a esquerda. Se a gente só deixasse o x igual a 10, ele ia para a direita. A mesma coisa com y, só que em vez de ir para os lados, ele iria para baixo. E aqui ele iria, quando estivesse positivo, ele iria para cima. E o que a gente resume disso? Números positivos, ou seja, naturais, no y, a gente iria para cima. E números positivos no x, a gente iria para a direita. E se a gente colocasse negativos, ou seja, números inteiros, no nosso x, ele iria para a esquerda. E números negativos no y, ele iria para baixo. E é isso, pessoal, por enquanto é isso. É um vídeo simples e um vídeo rápido, mas é uma explicação simples também e que vocês podem ir aprendendo conforme o tempo. Mas por enquanto é isso, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês. Já deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima vez e falou, pessoal!